Você já sentiu aquela culpa sufocante ao rezar deitado na cama, enquanto sua consciência sussurra que não está sendo respeitoso o bastante com Deus? Talvez você faça suas orações finais da noite já deitado, com o corpo exausto após um longo dia, os olhos pesados lutando para permanecerem abertos, mas seu coração ainda desejando aquela conexão final com o divino. E então, vem aquela dúvida incômoda, como uma sombra que se projeta sobre sua devoção. Será que Deus realmente está me ouvindo assim? Será que minhas orações têm valor quando não estou de joelhos? Esta é uma angústia silenciosa que acompanha milhões de fiéis todos os dias. Uma dúvida que corrói a paz que deveria vir da oração, transformando um momento de conexão em um peso de culpa desnecessária. Hoje, você terá acesso a um ensinamento profundo e libertador do Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja, que carregou em seu próprio corpo as chagas de Cristo por mais de 50 anos. O que este homem santo descobriu sobre a oração em momentos de fragilidade física tem o poder de transformar completamente sua vida espiritual, libertando-o de um fardo que você nunca deveria ter carregado. Este não é apenas mais um conselho espiritual genérico. É uma revelação que veio através do sofrimento de um santo que viveu na intimidade com Deus, de uma forma que poucos experimentaram. O que Padre Pio compreendeu nas longas noites de dor, quando seu próprio corpo não conseguia mais se ajoelhar, é um segredo que tem libertado almas devotas do mundo inteiro. Antes de te revelar esse poderoso ensinamento que já transformou a relação com Deus de milhares de pessoas, preciso que você entenda algo fundamental sobre a verdadeira natureza da oração, algo que o Padre Pio descobriu através de sua extraordinária jornada espiritual. Essa compreensão não vem dos livros de teologia ou de regras rígidas de devoção, mas da experiência viva de um homem que conversava com Jesus e Maria, como você conversa com seus familiares mais próximos. A sabedoria que você está prestes a receber não é mera teoria. Foi testada nas fornalhas do sofrimento físico extremo e comprovada por incontáveis testemunhos de pessoas que encontraram uma nova liberdade em sua vida de oração, graças a este ensinamento. Imagine a cena. Padre Pio em sua cela simples no monastério de San Giovanni Rotondo, seu corpo atormentado por dores excruciantes das estigmas que sangravam continuamente. Noite após noite, ele enfrentava o dilema que talvez você também conheça. Seu espírito desejava ardentemente orar, mas seu corpo já não conseguia manter-se de joelhos por mais tempo. Nas horas mais escuras, quando a dor se tornava insuportável, ele se encontrava deitado em seu leito, sentindo-se inicialmente culpado por não poder oferecer a Deus a postura que considerava mais reverente. Foi precisamente neste ponto de extrema vulnerabilidade física que Padre Pio recebeu uma das mais profundas revelações sobre a verdadeira essência da oração, uma compreensão que agora pode libertar você também. O que o Santo das Chagas descobriu naquelas noites de agonia foi uma verdade tão simples que muitos de nós a perdemos em meio a regras e tradições. Deus não olha para a posição do seu corpo, mas para a disposição do seu coração. Esta não é uma desculpa para a preguiça espiritual, mas uma profunda revelação sobre a autenticidade da oração. Padre Pio percebeu que havia estado preso a uma visão limitada da devoção, como se Deus fosse um rei terreno impressionado apenas com demonstrações exteriores de reverência. Na realidade, o Pai que Jesus nos revelou é aquele que se inclina para ouvir até mesmo o mais fraco sussurro de um coração sincero, independente da postura física de quem ora. Esta compreensão libertadora não diminui o valor das formas tradicionais de oração, mas amplia nossa compreensão do que realmente significa comunicar-se com o divino. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. À medida que Padre Pio abraçava esta nova compreensão, suas orações feitas do leito de dor se tornaram ainda mais profundas e místicas. Alguns irmãos do convento relataram ter visto o quarto do padre iluminado durante a noite, enquanto ele orava deitado, incapaz de se ajoelhar. Outros testemunharam conversas audíveis entre o padre e visitantes celestiais, mesmo quando ele estava prostrado pela dor. Estas experiências confirmaram para ele que a autenticidade da oração transcende completamente as limitações físicas.
E agora, esta mesma libertação pode ser sua. Se você já sentiu que suas orações feitas na cama, antes de dormir, ou durante momentos de enfermidade, são de alguma forma inferiores ou inaceitáveis, o ensinamento que você está prestes a receber irá dissipar essa culpa para sempre e abrir novas dimensões em sua vida espiritual. Padre Pio nos deixou 3 princípios fundamentais sobre a oração autêntica que revolucionarão sua compreensão sobre rezar deitado ou em qualquer outra circunstância que fuja do ideal tradicional. Pense nas inúmeras pessoas que, ao longo da história da fé, oraram de formas que desafiavam as convenções tradicionais. Os mártires que elevavam suas últimas preces enquanto estavam acorrentados, incapazes de se ajoelhar. Os doentes que, de seus leitos de sofrimento, ofereciam orações que tocavam o coração de Deus. As mães que sussurravam bênçãos sobre seus filhos enquanto os embalavam para dormir. Todos estes exemplos, Padre Pio nos lembra, são demonstrações de que a autenticidade da oração transcende completamente as limitações físicas. De fato, muitas vezes é precisamente quando nosso corpo está mais limitado que nossa alma encontra a liberdade para voar mais alto nas asas da oração. Esta é uma das paradoxais bênçãos da fragilidade humana. Ela nos obriga a transcender o físico e a descobrir dimensões mais profundas de conexão espiritual. E você, em suas orações noturnas, deitado após um longo dia, pode estar experimentando exatamente este tipo de transcendência, sem sequer perceber o tesouro espiritual que já possui. A tradição da Igreja está repleta de santos que, como Padre Pio, compreenderam que a postura física é secundária à disposição interior na oração. Santa Teresa de Ávila, a grande mística espanhola, sofria de doenças debilitantes que frequentemente a confinavam ao leito. Foi precisamente durante esses períodos de limitação física que ela experimentou suas mais profundas visões místicas e escreveu algumas de suas obras mais inspiradas. Ela chegou a afirmar: "Creio que o Senhor prefere uma hora de oração genuína feita do leito da enfermidade a dias inteiros de devoções formais realizadas por mera obrigação." Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena flor do Carmelo, também nos deixou um testemunho precioso sobre este tema. Nos últimos estágios da tuberculose que a levaria à morte aos 24 anos, ela continuava sua vida de intensa oração, mesmo quando não podia mais ajoelhar-se. "Jesus não olha para a grandiosidade de nossas ações", escreveu ela, "mas para o amor com que as realizamos, mesmo que seja apenas uma respiração oferecida de um corpo enfermo." A própria Bíblia está repleta de exemplos de orações, feitas em circunstâncias que estavam longe do ideal cerimonial. O rei Davi compôs muitos de seus mais belos salmos em situações de extremo perigo ou desconforto, certamente sem a possibilidade de assumir posturas formais de oração. O profeta Jonas elevou uma das mais sinceras e eficazes orações da Escritura, de dentro do ventre de um grande peixe, dificilmente uma posição que os manuais de devoção recomendariam. E o próprio Jesus, em sua agonia final na cruz, fez suas últimas orações ao Pai numa postura que era a própria antítese da reverência formal. Pregado, exposto, incapaz de se movimentar. Estes exemplos bíblicos confirmam poderosamente o ensinamento do Padre Pio. É a sinceridade do coração, não a posição do corpo, que determina o valor da oração. Como ele costumava dizer a seus filhos espirituais, Deus não se impressiona com a elegância da nossa postura, mas com a autenticidade do nosso amor. No entanto, Padre Pio também fazia uma importante distinção que devemos compreender claramente. Existe uma grande diferença entre rezar deitado por necessidade, ou, como parte natural do ritmo da vida, e fazê-lo por pura preguiça ou desrespeito. A chave está na intenção e nas circunstâncias. Se você reza deitado após um dia exaustivo, quando seu corpo implora por descanso, mas seu coração ainda deseja comungar com Deus, se você eleva suas preces do leito durante uma doença, se suas orações noturnas são feitas quando já está acomodado para dormir, em todos estes casos, você está seguindo perfeitamente o caminho da oração autêntica que Padre Pio nos ensinou. Por outro lado,
Se você escolhe a posição horizontal quando facilmente poderia assumir uma postura mais reverente, apenas por indolência ou falta de consideração pela majestade divina, então sim, seria apropriado questionar sua abordagem. Como em todas as questões espirituais, a sinceridade é o que realmente importa. Como dizia São João Crisóstomo séculos antes de Padre Pio, mesmo se você curvar seu corpo até o chão, mas sua mente estiver vagando nas preocupações mundanas, sua oração vale pouco. Da mesma forma, mesmo se você estiver deitado em sua cama, mas seu coração estiver totalmente voltado para Deus, sua oração alcançará as alturas celestiais. O ensinamento de Padre Pio sobre rezar deitado nos confronta com uma pergunta fundamental. O que é, realmente, a oração em sua essência mais pura? Para muitos, a oração tornou-se um exercício mecânico, uma série de fórmulas recitadas, em determinados momentos e posturas prescritas. Mas o místico das Chagas nos convida a uma compreensão muito mais profunda e libertadora. A oração é, fundamentalmente, um encontro de amor entre o coração humano e o coração de Deus. O primeiro princípio é o da humildade verdadeira. Muitos pensam erroneamente que humildade significa sempre assumir posturas físicas de submissão, como ajoelhar-se. Porém, Padre Pio nos ensina que a verdadeira humildade consiste em apresentar-se a Deus exatamente como você é, com suas limitações, cansaço e fragilidades. Quando você reza deitado porque está exausto, doente ou simplesmente porque é o último momento do seu dia, você está praticando uma forma profunda de humildade. Está dizendo: Senhor, venho a Ti como sou, sem pretensões, sem máscaras. Esta humildade genuína, que reconhece nossas limitações humanas, é infinitamente mais valiosa aos olhos de Deus do que uma postura fisicamente reverente, mas internamente distraída ou orgulhosa. O segundo princípio é o da intimidade filial. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais: Deus não é apenas um rei majestoso no trono, mas um pai amoroso que se alegra quando seus filhos se sentem à vontade em sua presença. Pense nas crianças que se aconchegam nos braços dos pais antes de dormir para compartilhar os segredos do dia. Existe algo mais belo e autêntico que essa intimidade? Da mesma forma, quando você reza deitado na cama, está expressando uma confiança e intimidade com Deus que reflete perfeitamente o espírito do Abba, Pai, que Jesus nos ensinou. Não é desrespeito. É a manifestação de uma relação madura com o divino, onde a formalidade dá lugar à autenticidade. Padre Pio descobriu que algumas de suas mais profundas experiências místicas ocorreram precisamente quando estava fisicamente prostrado, mas espiritualmente abandonado nos braços do Pai. O terceiro princípio, talvez o mais revolucionário, é o da continuidade da oração. Padre Pio ensinou que a oração não deve ser um compartimento separado da vida, mas seu próprio fôlego espiritual. Ao incorporar a oração até mesmo nos momentos de descanso, quando seu corpo já está deitado pronto para adormecer, você está tecendo a comunicação com Deus na própria trama da sua existência. Você está cumprindo literalmente o chamado a orar sem cessar, mencionado nas Escrituras. Este princípio dissolve as barreiras artificiais entre os momentos sagrados e profanos da vida, permitindo que sua existência inteira se torne uma oração contínua. Se você acredita que este ensinamento do Padre Pio pode transformar completamente sua relação com Deus, libertando-o da culpa desnecessária e abrindo novos horizontes em sua vida espiritual, escreva nos comentários: Estou pronto para esta bênção. E inscreva-se no canal para receber mais revelações profundas que podem transformar sua caminhada de fé. Uma história pouco conhecida da vida do Padre Pio ilustra perfeitamente o poder desta compreensão sobre a oração. Certa noite, um jovem noviço encontrou o santo em sua cela, deitado de costas, aparentemente conversando com alguém invisível. Preocupado com a saúde do padre, o noviço aproximou-se para verificar se ele precisava de ajuda. Para sua surpresa, o quarto estava preenchido com uma fragrância indescritível de rosas, um dos sinais reconhecidos da presença de Nossa Senhora. Quando questionado na manhã seguinte,
Padre Pio sorriu gentilmente e disse: Meu filho, ontem, à noite eu não tinha forças para me ajoelhar, para receber a visita da Mãe do Céu, mas ela, em sua infinita ternura, não se importou de encontrar seu filho cansado deitado na cama. Ela se senta à beira do leito dos enfermos, com a mesma majestade com que se senta ao lado do trono de seu filho. Esta experiência pessoal do santo confirma que as mais elevadas graças místicas podem ocorrer independentemente da postura física do orante. A verdade é que você vive em um corpo limitado, sujeito ao cansaço, à dor e à necessidade de descanso. E Deus, que criou esse corpo, compreende isso perfeitamente. É precisamente esta compreensão que levou o Padre Pio a desenvolver uma perspectiva revolucionária sobre a oração no leito. Ele dizia frequentemente: a oração é o oxigênio da alma. Assim como você respira em qualquer posição, em pé, sentado ou deitado, também pode e deve orar em todas as circunstâncias de sua vida. Esta analogia com a respiração é profundamente esclarecedora. Você não pensa: não estou na posição correta para respirar agora. Simplesmente respira naturalmente, em qualquer situação em que se encontre. Da mesma forma, a oração autêntica flui naturalmente do seu ser, independentemente das circunstâncias externas. E assim como a qualidade do ar que você respira é mais importante que sua postura ao respirar, também a sinceridade e o amor com que você ora são infinitamente mais importantes que a posição do seu corpo. Por isso ele recomendava que terminássemos nossas orações noturnas não com uma conclusão formal, mas com uma intenção de continuar em comunhão com Deus, mesmo durante o sono. Você pode fazer isso escolhendo uma imagem sagrada para contemplar, como Jesus Bom Pastor ou Maria Mãe Acolhedora, ou uma frase curta da Escritura para repetir suavemente enquanto adormece. Muitas pessoas que adotaram esta prática relatam experiências notáveis de sonhos espiritualmente significativos e uma sensação de despertar com uma renovada paz interior. Como disse o próprio Padre Pio, uma noite de sono que começa em oração é como um dia que amanhece com o sol já alto no céu. Você desperta já adiantado em sua jornada espiritual. Estas 3 práticas, quando incorporadas regularmente, podem transformar suas orações noturnas, de momentos de potencial culpa, em poderosas experiências de conexão com o divino. Um aspecto fascinante do ensinamento do Padre Pio sobre rezar, deitado, é sua conexão com a antiga tradição do sono dos justos mencionada várias vezes nas Escrituras. O Salmo 4:8 nos diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esta passagem sugere que há uma relação espiritual especial entre o sono confiante e a presença divina. Padre Pio frequentemente citava este versículo para confortar pessoas que se sentiam culpadas por adormecerem durante a oração. Adormecer enquanto conversa com Deus, dizia ele, não é um sinal de desrespeito, mas de profunda confiança, como uma criança que adormece, nos braços do Pai segura em seu amor protetor. Esta perspectiva revolucionária liberta completamente a pessoa de qualquer culpa associada a adormecer durante a oração noturna. Em vez disso, transforma esse adormecer em um ato de fé e abandono, um testemunho não verbal da completa confiança da alma em seu Criador. Historicamente, muitas tradições monásticas incluíam orações específicas para o momento de deitar-se, reconhecendo a dimensão espiritual desse ato cotidiano. Os monges beneditinos, por exemplo, terminam seu dia com as completas, orações feitas justamente quando estão se preparando para o repouso noturno. Esta antiga prática ecoa o entendimento do Padre Pio de que o momento de transição para o sono é espiritualmente significativo. Ele acrescentava, no entanto, uma dimensão mística a essa compreensão tradicional. No momento em que você está prestes a adormecer, ensinava, a fronteira entre o visível e o invisível se torna mais tênue. É um momento privilegiado para a alma que busca comunhão com Deus. Esta percepção profunda explica por que tantas pessoas relatam experiências espirituais intensas, precisamente naqueles momentos entre a vigília e o sono. Visões, inspirações, consolações que parecem vir diretamente do céu.
Seguindo o conselho do Padre Pio de santificar esse momento liminar, você pode transformar cada noite em uma potencial experiência mística. É importante compreender que este ensinamento do Padre Pio sobre rezar deitado se insere em sua visão mais ampla sobre a santificação da vida cotidiana. Para ele, a verdadeira espiritualidade não consistia em separar o sagrado do mundano, mas em descobrir a presença de Deus em cada aspecto da existência humana, inclusive nos momentos mais ordinários como adormecer. Ele frequentemente dizia: a santidade consiste em fazer extraordinariamente bem as coisas ordinárias. Aplicado ao tema que estamos discutindo, isso significa que transformar seu momento de repouso noturno em um encontro com Deus não é uma concessão à fraqueza humana, mas uma expressão desta visão integrada da espiritualidade. Ao santificar o ato de adormecer através da oração feita do leito, você está vivendo plenamente o chamado a orar sem cessar e a fazer tudo para a glória de Deus. Princípios fundamentais da espiritualidade cristã que Padre Pio encarnou de forma tão radical em sua própria vida, mesmo durante suas noites de agonia física. O mais extraordinário no ensinamento do Padre Pio sobre rezar deitado é como ele nos liberta de uma espiritualidade baseada no desempenho para nos conduzir a uma relação com Deus fundamentada na graça e na autenticidade. Muitas pessoas vivem sua fé como uma constante tentativa de fazer o suficiente, ou fazer corretamente, para merecer o amor divino. Esta mentalidade legalista frequentemente se manifesta em preocupações excessivas com a forma externa da oração. As palavras exatas, a duração precisa, a postura correta. Padre Pio, que certamente conhecia o valor da disciplina espiritual, ainda assim nos lembra que estes aspectos formais são meios, não fins. O objetivo final de toda prática espiritual é o encontro amoroso com Deus, e este encontro pode acontecer em qualquer circunstância, inclusive, e às vezes especialmente, quando estamos deitados em nosso leito, vulneráveis e despidos de pretensões. E assim como o amor verdadeiro transcende formalidades e convenções, também a oração autêntica ultrapassa as limitações de tempo, lugar e postura corporal. Padre Pio frequentemente comparava a oração a uma conversa íntima entre amigos próximos. Quando você fala com seu melhor amigo, perguntava ele, você se preocupa constantemente com a posição do seu corpo ou com a formalidade das suas palavras? Ou você simplesmente abre seu coração, confiante de que será compreendido e acolhido? Esta analogia simples, mas profunda, ilumina perfeitamente o assunto que estamos explorando. Existe um fenômeno fascinante que muitas pessoas experimentam, mas raramente discutem. Aquele momento entre a vigília e o sono, quando você está deitado, à beira do descanso, e sua mente entra num estado de especial receptividade. Padre Pio valorizava tremendamente este momento liminar e ensinava seus filhos espirituais a aproveitá-lo para a oração. Neste limiar entre a consciência e o sono, dizia ele, nossas defesas naturais estão mais baixas, nossa mente está menos agitada pelas preocupações cotidianas, e nosso espírito pode entrar mais facilmente em comunhão com o divino. Ele recomendava especificamente que as pessoas aproveitassem este momento para uma forma de oração simples e receptiva, não uma recitação formal de preces, mas um silencioso abandono nas mãos de Deus. Adormecer em oração, ensinava Padre Pio, é como adormecer nos braços do próprio Deus. Esta perspectiva transforma o momento do adormecer de uma simples necessidade biológica em uma preciosa oportunidade espiritual, algo que você pode experimentar todas as noites. Curiosamente, muitos dos grandes místicos cristãos, como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, descrevem as mais elevadas formas de oração contemplativa em termos que se assemelham ao estado de repouso. Eles falam de uma quietude ativa, um descanso vigilante, um sono desperto, paradoxos que apontam para um estado onde o esforço cessa e a alma simplesmente repousa na presença de Deus. Padre Pio frequentemente se referia a estas tradições místicas em seus ensinamentos sobre a oração, sugerindo que, em certos aspectos, a posição de repouso físico
pode até facilitar determinados tipos de experiência contemplativa. Existe, portanto, uma sabedoria espiritual profunda na prática de rezar deitado, não como uma concessão à fraqueza humana, mas como um reconhecimento da própria natureza da oração contemplativa, que nos convida a descansar em Deus, como escreveu Santo Agostinho em suas Confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. Esta inquietação só encontra seu verdadeiro descanso quando permitimos que nossa alma repouse em Deus, seja qual for a posição do nosso corpo. Padre Pio nos oferece 3 práticas concretas para transformar suas orações noturnas, feitas da cama antes de adormecer, em poderosos momentos de encontro com Deus. A primeira prática é o que ele chamava de consagração consciente do espaço. Antes de iniciar suas orações noturnas, faça uma breve pausa para reconhecer mentalmente seu quarto como um santuário temporário, um espaço sagrado onde o céu e a terra se encontram. Você pode até mesmo fazer um pequeno gesto, como traçar o sinal da cruz sobre sua cama, para marcar esta transição do mundano para o sagrado. Este simples ato mental e simbólico ajuda a dissipar a ideia de que você está sendo informal ou desrespeitoso ao rezar deitado. Você está, na verdade, transformando seu leito em um altar de oração, seguindo o exemplo do salmista que escreveu: Também de noite meu coração me instrui, mesmo no meu leito. Salmo 16:7. Esta consagração consciente muda completamente a energia do espaço e a qualidade da sua oração. A segunda prática é o que Padre Pio descrevia como oração do corpo inteiro. Em vez de pensar que está rezando apesar de estar deitado, ele nos convida a incorporar conscientemente nossa posição horizontal na própria oração. Você pode visualizar seu corpo estendido como um símbolo de completa rendição a Deus, como uma criança que se abandona totalmente nos braços do Pai. Ou pode imaginar-se prostrado diante do trono celestial, como os anciãos do Apocalipse que se prostram diante daquele que está sentado no trono, adorando aquele que vive para todo o sempre. Apocalipse 4:10. Desta forma, sua posição horizontal deixa de ser um impedimento a ser superado ou ignorado, e se torna parte integrante e significativa da sua expressão de fé. O corpo não é um obstáculo para a oração, é um instrumento dela, e cada posição pode carregar seu próprio simbolismo sagrado. A terceira prática é talvez a mais transformadora, o que Padre Pio chamava de ponte para o sonho consciente. Ele ensinava que os últimos pensamentos antes de adormecer têm um poder especial para moldar não apenas nossos sonhos, mas nossa disposição espiritual subconsciente. Como ele eloquentemente afirmava, Deus não se impressiona com nossa compostura, mas com nossa composição interior, não com a retidão de nossa postura, mas com a retidão de nosso coração. Esta libertação da culpa desnecessária é particularmente importante para 3 grupos específicos: os idosos e enfermos, cujos corpos muitas vezes já não permitem as posturas tradicionais de oração, os trabalhadores exaustos, que chegam ao fim do dia com suas energias completamente esgotadas pelas responsabilidades cotidianas, e as mães e pais de crianças pequenas, para quem o momento de deitar os filhos pode ser a única oportunidade de oração no agitado dia familiar. Para todas estas pessoas, o ensinamento do Padre Pio traz um profundo alívio. Suas orações, oferecidas horizontalmente, não são de modo algum inferiores. Pelo contrário, elas carregam a beleza especial da autenticidade e da perseverança em circunstâncias desafiadoras, como o próprio padre costumava dizer, com seu característico toque de humor. Deus, que criou a gravidade que puxa seu corpo cansado para a cama, compreende perfeitamente quando você ora sob sua influência. Chegamos então à essência do ensinamento do Padre Pio sobre esse tema. Rezar deitado não é apenas permitido ou aceitável, em determinadas circunstâncias, pode ser a expressão mais autêntica e poderosa da sua devoção. Quando você, no silêncio do seu quarto, com o corpo rendido ao cansaço, mas o coração ainda voltado para o alto,
sussurra suas últimas preces do dia. Está participando de uma forma de oração que santos e místicos através dos séculos reconheceram como especialmente preciosa. Está seguindo os passos do rei Davi, que meditava na lei do Senhor em seu leito durante as vigílias da noite. Está ecoando a intimidade dos discípulos que repousavam no peito de Jesus. Está expressando a confiança filial que Jesus nos ensinou quando nos chamou a chamar Deus de Pai. Não espere um momento especial ou uma ocasião extraordinária para implementar este ensinamento libertador do Padre Pio. Comece esta noite mesmo. Permita-se experimentar a paz profunda que vem de saber que suas orações, feitas na honestidade do cansaço e no abraço do seu leito, são ouvidas com o mesmo amor e atenção que aquelas pronunciadas nos mais solenes santuários. Esta é a verdade libertadora que o Santo das Chagas deseja compartilhar com você hoje.